Bom dia, senhores. Hoje eu vou ministrar uma videoaula a respeito do item 11.10 do livro do Halliday. Esse tópico do capítulo 11 fala de momento angular de um corpo rígido girando em torno de um eixo fixo. Ou seja, um corpo rígido, como esse daqui, girando em torno de um eixo qualquer, nesse caso aqui o eixo Z, e nós queremos descobrir como nós descobrimos o momento angular desse corpo em respeito a esse eixo aqui, no caso do exemplo, o eixo Z. Vamos agora calcular o momento angular de um corpo rígido que gira em torno de um eixo fixo. A figura 11.15a, esta figura aqui, mostra um corpo desse tipo. O eixo fixo de rotação é o eixo Z. Então, o corpo gira em torno do eixo Z. E o corpo gira em torno do eixo com uma velocidade angular constante. Nesse caso, a velocidade angular é constante. Com a velocidade angular constante, isso implica que o momento angular, nesse caso, vai ser constante, porque nós já sabemos que o momento angular é igual ao momento de inércia vezes a velocidade angular. Então, como o momento de inércia desse corpo em relação a esse eixo não irá mudar e a velocidade angular é constante, então o momento angular é constante. Caso o momento de inércia varia, aí nós temos também a variação do momento angular, que não é o caso. Estamos interessados em calcular o momento angular do corpo em relação a esse eixo. Deixa eu aumentar aqui. Podemos calcular o momento angular somando as componentes Z dos momentos angulares de todos os elementos de massa do corpo. Ou seja, nós podemos calcular o momento angular desse corpo em relação a esse eixo Z, somando o momento angular de cada elemento infinitesimal de massa, e somando nós teremos o momento angular de todo este corpo em relação ao eixo Z. Então, como nós vimos na aula anterior, o momento angular L é igual ao vetor R vezes uma multiplicação vetorial vezes o momento linear P. Ou podemos escrever R, produto vetorial da massa vezes a velocidade. Então, nós temos o vetor R, representado por este vetor, não é uma seta, é um vetor. E nós temos o vetor momento linear, que tem a mesma direção aqui da velocidade, que é o vetor P. Então, o momento angular L vai ser o produto vetorial desses dois vetores. A massa, o elemento infinitesimal de massa. Aqui nós temos a velocidade, que é na mesma direção do momento linear. Então, o momento linear, o momento angular L, vai ter a direção perpendicular tanto ao vetor momento linear quanto ao vetor posição. Então, a direção desse momento linear, momento angular,
está representado aqui nesta outra figura. Ele sendo perpendicular tanto ao vetor P quanto ao vetor R, ele vai estar mais ou menos representado aqui nesta direção. Ele é perpendicular ao vetor P e ele é perpendicular ao vetor R. Mas nós queremos saber, esse aqui é o vetor momento angular. Repare que este vetor tem componente em x, em y, em z. Nós queremos calcular o momento angular em torno do eixo z, apenas. Nós não estamos interessados, neste exemplo, em calcular as componentes no eixo y e no eixo x. Nós queremos saber aqui. Podemos calcular o momento angular somando as componentes z dos momentos angulares de todos os elementos de massa do corpo. Aqui nós estamos calculando apenas para esse elemento de massa aqui. Nós temos que calcular para todo o corpo. Cada pontinho desse é um elemento de massa. Nós temos que fazer o somatório desses momentos angulares para todos os pontos aqui do corpo, para descobrir qual o momento de angular desse corpo em relação ao eixo Z. Espero que todos tenham entendido. Então, trazendo este vetor L, que é o produto vetorial de R por P, para esta outra figura, aqui representado o vetor L, chamou aqui de LI. Então, a projeção desse vetor no eixo Z é o vetor L e Z. Chamou aqui de L e Z. Então, este é o componente do vetor que nós estamos interessados. É o componente do vetor, momento angular, projetado aqui no eixo Z. Para a gente calcular esse valor do componente do vetor momento angular no eixo Z é simples. Então, L, esse vetor aqui maior, é igual a R vezes P, R vezes P, dando este vetor L. Então, esse vetor L e Z nada mais é do que LRP seno de θ. Θ é este ângulo aqui ou este ângulo aqui. Estes ângulos são iguais. Aqui talvez fique difícil de visualizar na figura 3D, mas esse θ é o mesmo deste ângulo aqui. Então, LI é igual a R vezes P seno 90. No caso, R vezes P seno de 90, que é o ângulo que eles fazem, é o módulo aqui do vetor momento angular. Então, é R vezes isso daqui, nada mais é do que P. Seno de 90 é igual a 1. Então, continuando aqui, o módulo do momento angular L. Deixa eu aumentar aqui. O módulo do momento angular LI desse elemento de massa em relação a O é dado pela fórmula, aquela que nós vimos. Então, LI, o módulo LI é igual a R, módulo de LR, vezes P, vezes seno entre esses dois ângulos, que é seno de 90.
seno de 90 é igual a 1. O P é dado pela massa vezes a velocidade, nesse caso aqui o diferencial de massa. Então, continuando. O vetor angular LI do elemento de massa da figura 11.15a aparece na figura 11.15b. O vetor é perpendicular a RI e PI, que é o que eu expliquei. Voltando. Este vetor ele é perpendicular tanto ao momento linear, que é a massa vezes a velocidade, quanto ao vetor posição. Só repetindo apenas. Estamos interessados na componente L1, LI, na direção paralela ao eixo de rotação. Então, nós estamos interessados nesta componente aqui. Paralela ao eixo de rotação. Em nosso caso, o eixo Z. Essa componente é dada por LI seno θ. Foi o que eu fiz aqui. LI, isso aqui é LI, vezes seno θ, nós temos este vetor aqui, a projeção deste vetor no eixo Z. Então, abrindo LI, nós sabemos que vou colocar aqui para visualizar melhor. LI é igual a R vezes M vezes V. Esse aqui é o momento linear, relembrando. Então, abrindo esse momento angular, RI, delta M vezes V. E o que é seno de θ vezes essa velocidade? Desculpa. O que é RI seno θ? Vamos voltar lá. RI seno θ, ó aqui o ângulo θ aqui. Vou apagar para visualizar melhor. O que é RI seno θ? Seno desse ângulo aqui. Nada mais é do que este R aqui, que é a distância do elemento de massa para o eixo Z. Aqui a nomenclatura nós chamamos de R, aqui o sinal de perpendicular, I. Então, R, que é o vetor posição aqui do elemento de massa, vezes seno de θ é esse R perpendicular I, que é a distância do elemento de massa para o eixo Z. Então, RI seno θ é igual... Então, agora, vendo a demonstração completa, então L e Z, que é o componente do momento angular do elemento de massa na direção Z, é igual a R, que é a distância do elemento de massa ao eixo Z, vezes dm, que é a massa, o diferencial de massa, vezes vi, que é a velocidade do elemento de massa. Então, nós descobrimos qual é o componente do momento angular do elemento de massa na direção Z. A componente Z do momento angular do corpo rígido com um todo pode ser calculado somando as contribuições de todos os elementos de massa do corpo. Então, nós descobrimos momento angular de um elemento de massa. O momento angular de todo o corpo vai ser o somatório do momento angular de cada elemento de massa que compõe o corpo. Como V é igual a W vezes R. V, esta velocidade aqui do corpo é igual V igual a W vezes R, podemos escrever
Ele pegou esse V aqui, ó, L, o momento angular de todo o corpo é igual ao somatório do momento angular de cada elemento de massa do corpo. Então, abrindo aqui o momento angular, é o que nós demonstramos aqui em cima. É ΔM vezes VI vezes R, que é a distância perpendicular do elemento de massa ao eixo. Então, abrindo este V é igual a velocidade angular vezes R, que nós vimos no capítulo anterior. Então, abrindo, vai ficar WR, então, multiplicando esse R com esse R, nós temos que, passando a velocidade angular para fora, propriedade de somatório, então, W, entre parênteses, o que é este termo aqui da equação? O que é o somatório do elemento de massa vezes a distância dessa massa ao eixo? Isso aqui nada mais é do que o momento de inércia do corpo. Olha como simplificamos a equação. Então, o momento angular do corpo em relação ao eixo Z é igual à velocidade angular desse corpo. Então, a velocidade angular que esse corpo gira em torno do eixo Z vezes o momento de inércia deste corpo também em relação a Z. Então, este é a fórmula, né? Não gosto muito de chamar de fórmula, mas enfim, vocês poderem gravar aí, talvez. Então, o momento angular do corpo rígido em relação ao eixo Z é igual a velocidade angular vezes o momento de inércia. Repare que o momento angular vai ter a mesma direção da velocidade angular, tendo em vista que o momento de inércia é constante, na grande maioria das vezes. Então tá aqui. Aqui ele não colocou aqui o índice Z, né? Mas é o que nós demonstramos. L igual a IW, corpo rígido e o eixo fixo. Eu coloquei aqui uma tabela do capítulo 10, uma tabela de correspondências entre movimento de translação e o movimento de rotação. Então, temos a força na translação. O correspondente da força para a rotação é o torque, que nada mais é do que R vezes a força. Multiplica R, que é o vetor posição, vezes a força. As três grandezas de vetorial. Temos o momento linear, representado aqui pela letra P. Assim como o torque, o momento angular, ele é o momento linear vezes o vetor posição, assim como o torque. Então, o correspondente do momento linear é o momento angular. O momento linear aqui é tanto para sistema de partículas quanto para corpo rígido. Então, o momento linear total, é igual ao somatório do momento linear de cada componente do corpo rígido ou do sistema de partículas. Temos a mesma coisa para o momento angular. Aqui, o momento linear também para sistema de partículas ou para corpo rígido é o produto da massa, a massa total, vezes a velocidade do centro de massa. E o correspondente do momento linear, como já falei, é o momento angular, que é dado pelo produto do momento de inércia, o momento de inércia que representa a massa, vezes a velocidade angular, que nesse caso representa a velocidade linear, né? Representada por V. E a segunda lei de Newton para a translação, a força resultante é igual à variação
do momento linear, dp/dt, a variação com o tempo, e a segunda lei de Newton para o movimento de rotação nos diz que o torque é igual à variação com o tempo do momento angular. E a lei de conservação se não há forças atuando no sistema, então o sistema irá se conservar. Então a variação do momento linear com o tempo é igual a zero, ou seja, P é constante, assim como a lei de conservação para o movimento de rotação. Então, para finalizar aqui alguns conceitos, eu escolhi aqui o exercício 41 do livro do Halliday. É um exercício que fala mais sobre teorema de eixos paralelos e centro de massa, mas é importante também no cálculo do momento angular. Então, a figura 1145 mostra uma estrutura rígida formada por um aro de raio R e massa M. E um quadrado feito de 4 barras finas de comprimento R e massa M. Então, o sistema é formado pelo círculo aqui de raio R e 4 barras aqui formando um quadrado com comprimento R. Ambos têm massa M. A estrutura rígida gira com velocidade constante em torno de um eixo vertical. Então, a estrutura gira constante em torno do eixo vertical, com um período de rotação de 2,5 segundos. 2,5 segundos, o período. Supondo que R é igual a 0,5 metros, a massa das duas estruturas é igual a 2 kg cada uma, né? Calcule o momento de inércia da estrutura em relação ao eixo de rotação. Foi o que nós aprendemos antes. Nós vamos calcular nós vamos consultar a tabela do capítulo 10 para determinarmos o momento de inércia da estrutura para a gente calcular a letra A do exercício. Então, os dados que nós temos são esses. Raio igual a 5, então nós temos a dimensão aqui da estrutura, a massa igual a 2 kg, o período de rotação é igual a 2,5 segundos, mais nada, né? Então, vamos calcular então o momento de inércia do corpo. Então, nós vamos usar aqui a tabela do capítulo 10, a tabela 10.2. Nós vamos utilizar aqui a janela aqui na letra H. O anel fino em torno de um diâmetro e essa janela aqui na letra E. Uma barra fina em torno de um eixo central perpendicular à maior dimensão, e nós vamos trabalhar com a teoria dos eixos paralelos. Então, continuando, o momento de inércia vai ser dado pelo momento de inércia da circunferência mais, nós vamos fazer o desenho aqui mais ou menos. Aqui temos o eixo que nós vamos calcular o momento de inércia. Nós temos a circunferência e aqui um quadrado. Nós temos nesse quadrado 4 barras. Eu vou chamar de barra 1, barra 2, barra 3 e barra 4. Nós temos aqui a circunferência. Então, o momento de inércia do sistema, vou chamar aqui de S, é igual ao momento de inércia da circunferência mais o da barra 1 mais a inércia da barra 2 mais a inércia da barra 3 mais a inércia da barra 4. Então, IC. IC é igual
ao momento de inércia da circunferência, visto nesta tabela aqui. Então, já dado aqui, bem fácil. E o momento de inércia é igual a 1 sobre 2 vezes a massa vezes R, que é o R aqui, o raio da circunferência, ao quadrado. Basta apenas substituir aqui no problema. Então, é igual a 1 sobre 2 massa vezes R ao quadrado, mais, repare, relembrando aqui aos senhores, esse eixo está aqui, cortando o centro da circunferência. Nós queremos calcular em relação aqui à ponta da circunferência, como a estrutura mostra aqui. Então, nós vamos utilizar, nós temos aqui o momento de inércia em relação a esse eixo. Nós queremos calcular para esse eixo aqui. Então, nós vamos utilizar o teorema dos eixos paralelos, já visto nas últimas videoaulas. Mais M vezes R ao quadrado. R, desculpa, H, né? H, ou seja, R, né? Porque essa distância aqui, essa distância desse eixo para esse eixo é igual ao raio. Eu vou deixar aqui como R ao quadrado igual a 3 meios de MR ao quadrado. Agora, o I da barra 1, essa barra aqui, que coincide com o eixo de rotação. Então, nós vamos utilizar esta figura aqui, 1 sobre 2 MR ao quadrado. Repare que esse R aqui não é o R da circunferência, não. É o R aqui da dimensão aqui da barra. Como nós estamos trabalhando com a barra fina, é de desprezível, esse R, então é igual a zero. Voltando, trabalhar com esta forma, só que esse R é o raio aqui da estrutura. Esse raio aqui é desprezível. Então, para o nosso problema, IB1 é igual a zero. O mesmo vai acontecer com o IB3, mas a diferença é que o IB3, o I da barra 3, é igual a zero, mas nós temos a distância aqui, desses eixos paralelos. Então, I mais, pelo teorema dos eixos paralelos, M vezes R ao quadrado. Então, o IB3 não é igual a zero, devido à distância que nós temos aqui da barra com o eixo de rotação. Então, falta descobrir o IB2 e o IB4. O IB2 e o IB4, eles são simétricos, então eles serão iguais. E para esse caso, nós utilizaremos esta figura aqui, esta tabela. Então, I, é difícil de visualizar aqui, mas I é igual a 1 sobre 12 vezes a massa vezes L ao quadrado. Então, IB2 igual a IB4 igual a MR ao quadrado dividido por 12. Repare que aqui está em relação ao meio da barra. Nós queremos saber para esse eixo aqui. Então, nós temos que novamente utilizar o teorema dos eixos paralelos, certo? Mais M vezes a distância, essa distância nós temos aqui, aumentando aqui, ó, a barra 2 ou a 4, né? Aqui nós temos o eixo de rotação, nós temos o momento de inércia em relação ao meio aqui da barra. Então, essa distância aqui vai ser R sobre 2. R sobre 2. MR sobre 2 elevado ao quadrado.
Isso aqui vai dar mR2 dividido por 3. Então, o I do sistema, esse I aqui, nós já temos o I da circunferência, o IB1 igual a 0, o IB2 é igual ao IB4, que é mR ao quadrado sobre 3, e o IB3 é igual a mR ao quadrado. Então, o I do sistema, o I total, que vai ser o somatório de todos esses I's, vai ser igual a... Nós também temos o valor de M. M é igual a 2 kg, né? R é igual a 0,5 metros. Então, o somatório, o I do sistema, vai dar 1,6 unidades do SI para momento de inércia, quilo metro ao quadrado. Pronto. Concluído aí a solução da letra A. Nós descobrimos o momento de inércia para este sistema. Agora, na letra B, ele pede o momento angular da estrutura em relação ao eixo. Muito fácil. Só aplicação de fórmula direta. Nós sabemos que o momento angular é igual a I vezes a velocidade angular. E nós acabamos de descobrir a velocidade angular, bem simples. Nós temos o período. Então, velocidade angular é igual a dθ dividido pelo período. O período é uma volta completa. Em uma volta completa, esse dθ vai ser uma circunferência completa. Ou seja, dθ é igual a uma circunferência completa, que é igual a 2π, dividido por t, que é o período de rotação, igual a 2,5 segundos. Velocidade angular igual a 2,5 rad por segundo. Então, nós temos o momento de inércia igual a 1,6, a velocidade angular igual a 2,5. Então, nós temos que L igual a 4 quilos, unidade do SI, 4 quilos metro ao quadrado por metro ao quadrado. Pronto. Repare que nesse caso o torque do sistema é igual a zero. Por quê? L é constante. L não varia em função do tempo. Vou apagar aqui para elaborar um pouco mais esse exercício. O exercício foi bem simples. Repare que dL, ou melhor, L é igual a constante, igual a 4 é igual a constante. Ou seja, a variação de L com o tempo, dL, dt, é igual a zero. O que isso quer dizer? O que é a variação do momento angular com o tempo? Isso daqui nada mais é do que o torque. Então, o torque é igual a zero. Torque igual a zero neste problema. Se, por acaso, a velocidade angular, ela fosse em função do tempo, necessariamente, por exemplo, se a estrutura ela girasse com uma velocidade angular não constante, acelerada aqui, então a velocidade angular seria função do tempo. Ou seja, o momento angular também seria função do tempo. Então, ao invés de ser L igual a 4, teria L em função do tempo. Isso acarretaria que a variação de L com o tempo
seria diferente de zero. Ou seja, um torque estaria ocorrendo nesse sistema. Por hoje é só. Obrigado.